Boa tarde, pessoal, tudo bem? O professor está usando a máscara porque o momento exige, né? A gente precisa se proteger, tá bom? Mas para falar aqui com vocês, eu não vou precisar dela porque estou no isolamento, assim como vocês também. E espero que esteja tudo legal, tá bom? Vamos lá então. É a primeira experiência que eu estou tendo aqui de fazer uma videoaula rapidinha, tá bom? Para estar conversando com vocês, explicando um pouco sobre a devolutiva das atividades que eu passei na proposta, no roteiro, tá? Que eu encaminhei para vocês na última aula, tá bom? Então a gente conversou um pouco sobre a questão do tempo, né? Como é o tempo na história e as questões que eu passei para vocês, que vocês copiaram lá no caderno e responderam, agora eu vou estar fazendo a devolução, as respostas dela, e a gente está explicando um pouquinho para vocês sobre essas questões aí para concluir essa etapa, tá bom? Então foram duas questões. Na primeira questão ela está dividida em A, B, C, D, E, tá? E depois tem o ABC. Na verdade eram três questões, né? Eu cometi um equívoco, mas tudo bem, tá? Então, a primeira questão, na letra A. Quais são os objetos que o ser humano usa para medir o tempo? Fácil, né? Nós vemos lá relógio de sol, o relógio de água, que é a clepsidra, tá? O gnomo, o relógio de pulso, a ampulheta. Então, foram instrumentos que o ser humano foi trabalhando e utilizando para poder observar a passagem do tempo. Então, lá nos slides que eu mandei para vocês, vocês iam achar essa resposta. Então, essa é muito fácil, tá bom? Letra B. Que mudanças acontecem na natureza que nos fazem perceber a passagem do tempo? Então, um dos primeiros assuntos que a gente viu lá no começo do ano. Como que o ser humano conseguiu observar a questão da passagem do tempo? Então, ele teve que perceber alguns movimentos da natureza. Ele observou os movimentos do Sol, os movimentos da Lua, os movimentos das estrelas e o comportamento dos animais, tá? Então são esses 4 itens que vocês têm que responder lá na B. Se responderam, então corrija. O comportamento dos animais, o movimento do Sol, da Lua e das estrelas, ok? Na letra C, qual a importância de um calendário? Pessoal, o calendário ele foi inventado ou ele foi criado, tá? Dada a necessidade do homem aprender a controlar o tempo para poder praticar a agricultura. Nós tratamos sobre isso lá na aula também. Então era importante para o homem saber qual o tempo em que ia chover, qual o tempo em que ia fazer calor, em que ia nevar, tá? Então ele não tinha um rumo, uma diretriz, uma linha. Ele precisava de um elemento para poder ter esses dados com mais clareza, com mais certeza. Para isso foi então inventado o calendário, tá? Dada uma necessidade. Aliás, como eu disse para vocês, todo instrumento humano, um celular, um computador, enfim, tudo, até um quadro, né, que vocês estão vendo ali atrás, tudo isso aí tem uma motivação, tem uma razão de ser, certo? E essa razão de ser, ela só tem sentido se ela for funcional para o ser humano. Então, o ser humano criou o calendário, dada a necessidade de saber os tempos, né, que ele deveria ter para praticar a agricultura, tá bom? Então, essa é a importância do calendário. Tá? Para nós hoje teria um outro sentido, nos ajuda a nos orientar dentro do tempo. A letra D é um exercício que a gente fez, né? Lembra na sala de aula? O que demora mais? Qual é o tempo? Né? Lembra lá do tempo psicológico e o tempo cronológico, tá? O tempo, ele é sempre igual. Então tá lá, é 5 minutos no recreio, é 5 minutos na cadeira do dentista, é o mesmo tempo cronológico, tá? É o mesmo tempo cronológico. Mas o tempo psicológico, que é o tempo do meu sentimento, do sentir, ele é diferente, tá? Ele não é igual. Então, no tempo do sentir, o psicológico dá a impressão que passa mais rápido, tá? E nesse caso é óbvio,
Quem gosta de ficar lá sentado na cadeira do dentista? Ninguém, né? Você vai porque você é obrigado. Eu vou, vocês vão, porque nós somos obrigados a ir cuidar da boca, né? Dos nossos dentes. E no recreio é lógico, muito melhor. Né? Passa, ó, rapidão, voando, né? Vocês sabem bem disso. Até a gente tá lá na sala dos professores, nossa, já deu o sinal, já vamos voltar para a aula, já, caramba, já foi embora. Então, é o meu tempo psicológico, tá? Por quê? Porque é uma atividade que me dá prazer, que eu gosto e parece que o tempo passa mais rapidinho, tá bom? Então, é isso, tá? A resposta, o tempo cronológico é igual, 5 minutos. O tempo psicológico, o tempo do sentir, é diferente. Porque você faz uma atividade que te dá prazer e uma outra que te assusta um pouco, tá? Então é esse desequilíbrio entre o tempo cronológico e o psicológico, beleza? Agora, sobre o tempo, tá? Que seria a questão 2. Aí tem A, B, C. Quanto tempo é uma década? 10 anos. Sempre lembrando da regra. Uma década começa também com 1 e termina com 0. Exemplo, década de 90. Começou em 1991, terminou em 2000. Década de 2000. Começou em 2001, tá? Terminou em 2010. Nós estamos agora terminando a década de 2010, né? E a partir do ano que vem, 2021, começa a década de 20, do século 21. Tudo bem? Então, 10 anos. Um século, 100 anos. E segue a mesma regra. Começa com 1, termina com 0, tá? Século 20. Quando começou? 1901 e vai até 2000. Século 21. De 2001 até 2100. E assim por diante, tá? Qualquer século. Milênio, mesma coisa. 1000 anos. Começa com 1, termina com 0. 1001 até 2000, tá? Segundo milênio. 2001 até 3000, terceiro milênio, tá bom? E a última resposta, qual o calendário que usamos atualmente no mundo? É o calendário cristão, tá? Ou gregoriano, tá lá no slide também que eu passei para vocês. E por quê? Qual o motivo? Por uma convenção, lembra? É uma convenção, tá? A maioria dos países do Ocidente são cristãos, seguem o cristianismo, tá? Consequentemente, desse calendário, de certa forma, ele se impôs sobre os outros calendários que existem. Nós temos o calendário judeu, temos o calendário muçulmano, o chinês, né? Os indígenas, tá? Os dos povos da África, e o maia, que ela mostrou lá até um exemplo para vocês, mas é o calendário cristão que se impõe, de certa forma, tá? E aí é uma convenção no mundo inteiro para que esse calendário seja usado, para que não haja um desequilíbrio, que você não sai aqui do Brasil e vai lá para o Japão, você está aqui num calendário e vai lá é outro. E aí vai causar uma grande confusão, tá bom? Essa é a razão, tá? Para que não haja aí uma grande confusão, ok, pessoal? Na próxima semana a gente vai estar vendo outro assunto, tá? Eu vou mandar o roteirinho para vocês e espero que estejam estudando legal, tá? Qualquer dúvida vocês estão aí com o meu WhatsApp, perguntem, tá bom? Entrem lá e não esqueçam que se forem sair, né? Fazer igual o Bolsonaro, cair a máscara aqui da cara. Ó. Usem máscara, se cuidem, tá bom? Vamos estudar, porque se Deus quiser, logo tudo isso vai passar e a gente já tá junto lá na escola, novamente, como é o nosso lugar e onde a gente deveria estar. Beleza, pessoal? Um abraço, até mais. Espero que tenham gostado. É a primeira vez que eu faço isso aqui, hein? Tô começando com vocês, tá?